Fazendo um favor, e abra ela comigo, no livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel. Para não ficar aquele negócio, levanta e senta, fique em paz. Se você quiser levantar, você levanta. Se você não quiser, você pode ficar sentado. Ezequiel 34, a partir do verso de número 11. Glória a Deus. Ezequiel 34, a partir do verso de número 11. Se você tiver a Bíblia no celular, pode utilizá-la. Só peço que você coloque no modo avião, para você não cair em tentação. Porque assim diz o soberano Senhor: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Vocês não são ovelha de Deus, não? Não, vocês não são, não. Vocês não dão amém, ué. Eu vou ler de novo. Se eu estiver falando em hebraico, fala assim, pastor, fala em português. Porque assim diz o soberano Senhor: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Amém. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta de minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas num dia de nuvens e de trevas. Eu as farei sair das outras nações e as reunirei, trazendo-as dos outros povos para a sua própria terra. E as apacentarei nos montes de Israel, nos vales e em todos os povoados do país. Presta atenção agora no versículo número 14. Tomarei conta delas numa boa pastagem, e os altos montes de Israel serão a terra onde pastarão. Ali se alimentarão num rico pasto nos montes de Israel. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar-se, palavra do soberano Senhor. Procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Enfaixarei a ferida e fortalecerei a fraca, mas a rebelde e forte eu a destruirei. Apacentarei o rebanho com justiça. Não feche a sua Bíblia, feche apenas os teus olhos. Senhor Jesus, no primeiro culto, ó Pai, através da tua palavra, um jovem aceitou o Senhor. Ele confessou, ele declarou Jesus como o único suficiente Salvador da vida dele. Ele entendeu que o que foi lido foi uma palavra de resgate. E nós pedimos ao Senhor que da mesma maneira, com o mesmo poder, com a mesma graça, com a mesma autoridade que o Senhor falou no primeiro culto, fale agora no segundo, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Toma aí o seu assento, permaneça com a sua Bíblia aberta. Irmãos, eu queria te pedir, sobretudo você que é da igreja, se você não tiver Bíblia, me peça uma Bíblia que eu vou te dar uma Bíblia de presente. Agora, nós que somos os crentes, chamado de um dos tais, você conhece esse hino? Um dos tais, pode tu dizer também, sou um dos tais. Precisamos de cantar esse hino aqui na igreja. Você tem que andar com a espada. Nenhum guerreiro vai para a batalha sem arma. Eu sei que a tecnologia nos ajuda, e eu até tenho a Bíblia no celular, mas eu gosto de carregar a Bíblia, eu gosto de ter ela impressa, porque a gente vai marcando. De vez em quando ficam algumas Bíblias esquecidas, e eu sei se é de crente ou se não é de crente.
Como é que você sabe se a Bíblia é de crente ou não? Quando ela está marcada e as folhas dela estão meio mustungadinha. Quando você pega uma Bíblia bonitinha demais, você pode saber que ela não é aberta. Então nós temos que ter isso conosco, de carregar a palavra. E se você não tem uma Bíblia, me procure no final do culto, que eu vou te presentear com a Bíblia. Amém? Voltamos aqui para o texto então. Se você pegar aí o capítulo de número 34, a partir do verso de número 1, vocês vão ver que Deus está lançando juízo contra os pastores de Israel. O Senhor, ele chegou ali e declarou para Ezequiel: Ezequiel, você vai falar com a liderança, você vai falar com os pastores de Israel, que a maldade deles chegou. E a partir de agora, eu estou tomando o negócio nas minhas mãos. Por que isso, meus queridos irmãos? Se você ver no verso 3 do capítulo 34, olha o que estava acontecendo em Israel naqueles dias. Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca e nem curaram a doente, e nem enfaixaram a ferida. Está falando das ovelhas. Vocês não trouxeram de volta as desviadas e nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre ela com dureza e brutal, não diferente dos nossos dias. Líderes, pastores que estão aproveitando do rebanho para ter uma vida elevada, para ter mordomia, mas não cuidar do rebanho. E aí eu quero dizer para você que um pastor receber não é pecado e é mandamento de Deus, porque digno é o obreiro do seu trabalho. O que estava acontecendo aqui não era que eles estavam recebendo, é que eles estavam recebendo e não estavam trabalhando e cuidando do rebanho. E aí o Senhor, ele começa a ficar indignado com isso, porque eles estavam comendo do que era produzido, eles estavam arrancando a lã das ovelhas, eles estavam ali usufruindo de tudo aquilo, e a desviada ficava desviada, a que estava machucada ficava machucada, e não se tinha então cuidado. E ele fala que essa liderança, ela estava oprimindo eles. Olha só o verso 4: vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Há líderes que fazem do rebanho reféns. Se você sair daqui dessa igreja, você está amaldiçoado. Se você sair da minha liderança, você está perdido. Isso chega diante de Deus então, e o nosso Deus, através do profeta Ezequiel, ele dá uma ordem de comando no verso de número 10. Pega a sua Bíblia aí. Assim diz o soberano Senhor: estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Eu lhes tirarei a função de apacentar o rebanho, para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca deles, e ele não lhes servirá mais de comida. Sabe o que acontece na vida de um pastor mau, de um líder mau? O Senhor toma o rebanho da mão dele. O Senhor tira esse rebanho da autoridade dele, para que ele venha entender que ele foi chamado para uma grande comissão, que é cuidar do rebanho que o nosso Deus confiou para ele. Aqui então, a partir do verso 11, que é o texto base, o Senhor começa com o seu plano de ação, o plano de resgate desse rebanho, dessas ovelhas. E aí vai dizer, no verso 11, porque assim diz o Senhor, o soberano, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Sabe o que eu aprendo aqui?
que Deus não terceiriza o plano dele. O que Deus tem para a sua vida, o que Deus tem para a sua história, o que Deus tem para você, Ele não depende de homem para realizar, porque Ele mesmo, conforme está na palavra, Ele vai te resgatar, Ele vai te buscar e Ele vai fazer. Amém? Tem pessoas criando expectativa em outras pessoas. Ó, fulano vai abrir uma porta para mim. Não, eu conheço lá dentro um camarada lá que vai passar com a minha documentação e eu vou conseguir. Quantos de nós já fomos desapontados com expectativa em homens? Eu mesmo sou um. Só eu e o Edilson. Não, eu conheço gente lá dentro, lá, pode deixar esse trem comigo, está tudo resolvido. Meus queridos, Deus está tirando da mão do homem e colocando na mão dele, porque ele não falha, ele não esquece e tudo ele pode fazer. O nosso Deus não terceiriza o serviço, Ele mesmo fará, porque assim diz o soberano Senhor: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Olha o verso 15: eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar-se. Palavra do soberano Senhor. Irmãos, há uns anos atrás, não me lembro quanto tempo, passou uma reportagem que uma mãe esqueceu um bebê dentro do carro. Parece que ela tinha ido no shopping, o carro estava fechado, o sol bateu no vidro do carro, aqueceu aquela criança lá dentro, não sei se vocês lembram disso, e aquela criança veio a óbito. Foi um trem terrível. E eu sei que aquela mãe não fez isso por maldade, de jeito nenhum. Aquela mulher deve carregar uma culpa sobre ela, que ela vai talvez viver o resto da vida lamentando ela ter esquecido do filho ou da filhinha dentro daquele carro. E a Bíblia vai dizer para mim, vai dizer para você, que é possível isso acontecer. Uma mãe esquecer do filho, um pai esquecer do filho. Pega a sua Bíblia aí e vá comigo no Salmo de número 27, verso 10. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Uma outra versão vai dizer: ainda que meu pai e minha mãe se esqueça de mim, o Senhor jamais esquecerá de ti. E semana passada o Espírito Santo me conduziu a enviar mensagem para as irmãs da igreja. E eu mandei uma mensagem falando sobre isso, que Deus ali estava trabalhando no silêncio e que Ele não havia esquecido delas. E uma irmã mandou para mim um áudio e disse o seguinte: pastor, eu tinha acabado de dizer para Deus que Ele tinha esquecido de mim, que Ele não estava mais mostrando para mim o que eu queria ver. E na realidade, irmãos, isso é uma mentira do diabo, porque Deus, Ele nunca se esquece de nós. O nosso problema é a nossa ansiedade, o nosso problema é o nosso imediatismo, o nosso problema é que nós queremos, igualzinho, um sinal de Wi-Fi, que a gente conecta e já tem acesso, porque a geração nova não sabe o que é isso. Eu fui conhecer a internet em 2003, na empresa que eu fui trabalhar, conexão remota, e era assim, você clicava no discador, fazia um barulhinho mais ou menos assim. Quem lembra desse barulho? Você tem mais de 30. Você tem mais de 30. E para acessar uma página do site UOL, era um negócio de 5 a 10 minutos, e a gente achava que estava. Eu lembro. Hoje, se você entrar num Wi-Fi da vida aí, se você clicar e não entrar, você já começa a ficar desorientado já. Até jogar o celular no chão dá vontade. O ser humano é assim. Eu quero dizer para você nessa noite, que o nosso Deus, Ele não terceiriza o serviço, Ele vai fazer Ele mesmo, e Ele não esqueceu de você. Aleluia! Aleluia!
Aleluia. Deuteronômio 31, verso 6. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo e nem fiquem apavorados por causa delas. Pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará. Nunca os abandonará. Se tiver caminhão, põe na lameira que é forte. O nosso Deus nunca vai nos abandonar. Nunca vai nos abandonar. Irmãos, tem uns negócios que a gente vê assim e não liga. Lá na Ucrânia, tem muito crente lá. A Rússia, ela é o maior país em território. E segundo os estudiosos, deveria ser a segunda maior potência militar. Por que eu falo deveria ser? Porque já tem 30 dias que eles estão tentando tomar aquela Ucrânia, que é bem pequenininha, e eu li hoje que o negócio está revertendo. Vocês estão achando que é normal? Vocês estão achando que é acaso? Deus está travando aquele negócio lá, irmãos. Deus está fazendo que nem fez com Israel na Guerra dos 6 Dias, onde juntou aquelas nações todas em volta de Israel para tentar destruir o Estado, e Israel saiu vencedor. Quando Deus está no negócio, pode vir avião, pode vir navio, pode vir artilharia, pode vir infantaria, pode vir padaria, que não adianta. O nosso Deus é o general de guerra, Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia! Tem um tal de um piloto caça lá chamado de Fantasma. O cara com um avião só já derrubou mais de 20. Não, é porque ele treinou muito. Lá na Rússia não tem ninguém que treine, não. Quando o Senhor está na guerra, irmãos, pode ficar tranquilo, que Ele não terceiriza o serviço. Aleluia. A segunda coisa que o texto vai me dizer é que não importa o ambiente que você está, Ele vai até você. Olha o verso número 12. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, também tomarei contas de minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas num dia de nuvens e de trevas. Todo mundo tem um dia de nuvem. Todo mundo tem um dia de nuvem, um dia de treva. Ficou desempregado. A mulher escreveu hashtag partiu, separei. Revoltou com alguém. Fato é que a nuvem chega um dia na nossa casa. Fato é que um dia aparece treva lá, alguma coisa acontece. E muitas pessoas, elas vão buscar refúgio, elas vão buscar abrigo fora do ambiente do pasto. Aqui o autor está usando a figura de pastor com ovelhas. E ele está dizendo que Deus vai continuar cuidando daquelas que estão junto, mas vai sair para buscar aquelas que saíram do ambiente. E foram para um ambiente que não é o ambiente de ovelha. Tem hora que a gente vai para outros ambientes. Tem um ambiente da pornografia. Tem um ambiente da bebida. Tem um ambiente da lascívia, tem um ambiente da depressão, tem um ambiente da síndrome do pânico, tem um ambiente do homossexualismo. A ovelha, ela desgarra e ela vai viver em outros ambientes. E o texto está dizendo que não importa o ambiente, porque Deus vai em todos os lugares para buscar aquela ovelha que foi dispersa. Jesus fez isso na Bíblia, sabia? Pega a sua Bíblia aí e abra ela comigo. João 4, verso de número 9.
João 4, verso 9. Olha como que Jesus sai do ambiente dele e ele vai em outro ambiente para resgatar aquele que está perdido. João 4, verso 9 vai dizer o seguinte: a mulher samaritana lhe perguntou: como que o Senhor, sendo judeu, grifa isso aí, essa mulher está jogando na cara de Jesus: Jesus, olha só, você é judeu, você não faz parte do meu povo, você não deveria estar aqui, como que o Senhor, sendo judeu, pede a mim? Aí ela deixa bem claro quem ela é. Ela mostra para Jesus quem ele é e fala com ele assim: ó, eu sou o quê? Eu sou samaritana. O meu povo não convive com o seu povo. Esse ambiente aqui não era um ambiente para você estar aqui. E tem detalhe aí também, porque Jesus, ele está em pleno dia, buscando água num poço, com uma mulher que está sozinha. Você conhece a história? Ele vai perguntar para ela assim: cadê seu marido? Ela vai dizer para ele: eu não tenho. Jesus responde para aquela mulher: boa coisa dissestes, porque você já teve 5, e o homem que você está com ele agora não é seu marido. Então Jesus está num ambiente 2 vezes que ele não deveria estar lá. Primeiro, daquele lugar ali de samaritano. Segundo, ele não deveria estar conversando com aquela mulher. Mas o texto diz que o meu Deus, o seu Deus, ele vai num ambiente que você está para te trazer de volta, para te resgatar e colocar você num ambiente que você deveria estar. Tem hora que nós estamos em ambiente de morte. Se você pegar sua Bíblia depois, só por curiosidade, faça isso. Pesquisa sobre Naim. Vocês vão achar Naim só em Lucas, em lugar nenhum mais tem Naim. Não tem mais Naim na história, nem no Antigo, nem no Novo. Jesus foi até Naim, sabe por quê? Porque lá em Naim tinha um cortejo, o cortejo da morte, o cortejo da dor, o cortejo do luto, o cortejo do desespero, estava dentro daquele pequeno lugar, daquele pequeno lugarejo. E aí esse pai, o supremo pastor, ele falou assim: filho, tem um ambiente de morte, e eu preciso que você vá nesse ambiente, para trazer vida de volta. Tem hora que a gente está vivendo ambiente de morte. Tem hora que chega a morte no nosso casamento. Tem hora que chega a morte na nossa fé. Terrível coisa para um pastor escutar de uma ovelha: pastor, a minha fé morreu. Eu tive o desprazer de ouvir isso essa semana. Conflito. Você que estuda muito, toma cuidado. Tem hora que o tico, o teco começa racionalismo demais. A gente quer que o 1 mais 1 mais 1 dá 3 e não dá. O 1 mais 1 mais 1 vai dar 1. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só Deus. Jesus vai num ambiente de morte e o texto diz que ele toca no esquife, não no morto, porque Jesus não podia tocar no morto. Ele toca naquele caixão e aquele menino, então, ele é ressuscitado. Jesus pega aquele menino, entrega aquele menino para a mãe dele. E acabou Naim, não tem mais Naim na Bíblia, não tem mais história. Eu preciso que você entenda que o texto que nós acabamos de ler, Ezequiel está dizendo que Deus, ele vai em todos os lugares para buscar aquele que está perdido. E eu não sei qual é o ambiente que você está vivendo. Eu só posso dizer para você, independente desse ambiente, Jesus vai lá te resgatar. Aleluia. O próprio Lucas 15, que vai falar a respeito de percas. Lucas 15 vai falar da dracma perdida, do filho perdido e da ovelha perdida. O texto diz que qual é o pastor que, tendo 100 ovelhas, sendo que uma se perde, ele não deixa as 99 e vai atrás da perdida? É assim com o nosso Deus. Não importa o ambiente. Tem uma mentira que o diabo nos conta: o meu pecado é tão terrível que Jesus não está se importando com ele. O tipo de vida que eu estou levando, o meu embaraço é tão grande que esse ambiente, eu não consigo ser liberto dele. Eu quero dizer algo para você: não importa o ambiente, Deus vai até lá e vai tirar de lá. Ele vai te resgatar das trevas e te colocar na brilhante e poderosa luz.
O jovem que esteve aqui, que aceitou Jesus, ele chegou aqui sexta-feira, na hora da oração. As mulheres estavam aqui, ele entrou, eu falei com ele, ó, hoje não pode entrar homem aqui não. Os homens vão subir o monte, com a mão toda cortada. Acabei de tentar suicídio, eu quero matar o meu pai. E eu vi que ele estava alterado, nós fomos para o monte. E quando ele falou assim, ora por mim, eu coloquei a mão na cabeça dele, comecei a orar. E mandei o demônio manifestar. E não era um só. Deus me deu uma direção. Soprei, quando eu soprei, ele caiu. Não era mau hálito, porque eu estava com uma bala na boca, tá? Deus de vez em quando manda uns negócios só comigo, meio que acontece. Um dia eu estava lá na igreja quadrangular, no Altinópolis, nunca tinha soprado ninguém. Deus falou comigo, sopra. Eu falei, não sopra, sopra. Eu falei, não sopro. Sopra, eu estou mandando soprar. Eu falei, não sopro. Aí ele falou assim, se você não soprar, eu derrubo você agora. Eu falei, então eu sopro. Cheguei perto da irmã e soprei, a irmã caiu lá. Mas o que aconteceu? Esse menino, quando ele caiu e ele foi liberto da casta de demônio que estava com ele, eu estava com uma garrafa de água na mão, louvado seja a vida do Diogo, sempre carrega uma aguinha para mim, porque minha voz é ressecada, minha garganta é ressecada, aliás. Eu falei assim, filho, eu quero jogar água na sua cabeça, como se fosse uma limpeza que eu estava fazendo ali, espiritual. Joguei água na cabeça dele, olha o que esse menino falou. Pastor, o senhor estava orando num carro ali, há mais de um ano atrás, e o senhor estava falando com o dono do carro, que ele não era o dono do carro, que ele era mordomo, e tinha um amigo meu, da macumba, que xingou um palavrão muito alto e falou assim, espírita, macumbeiro, esse pastor tá doido, eu vou dar 200 mil num carro e você mordomo? Eu não, eu sou o dono. Só que o cara não estava entendendo o que eu estava querendo dizer, que tudo que nós temos é de quem? Os nossos filhos, a Bíblia fala que é herança. Quem é dono de menino aqui? Depois que casa, ó, tchau para vocês. Vocês gastam um dinheirão, estuda, deixa de viajar para a conta deles. Quando eles formam, que vai começar a dar um lucrinho para a gente, eles fazem duas coisas, ou casa, ou vai morar fora. É assim ou não é? Vocês fizeram isso, é. Mas aonde eu quero chegar? Esse menino, ele estava vivendo um ambiente de morte. Ele estava vivendo um ambiente de morte, de querer matar o pai, de querer tirar a própria vida. Mas como ele teve encontro com esse bom pastor, com aquele que vai em ambientes de morte, ele foi liberto e hoje ele aceitou Jesus aqui no primeiro culto. Louvado seja Deus. Aleluia! Se é para Jesus, pode ser melhor. Eu não quero aplausos teus, não. Aplauso fraco desse eu não quero, não. E nem Jesus eu acho que quer também, não. Não importa o ambiente, Jesus vai lá para te buscar. Você quer ver um outro ambiente que Jesus estava, que só tinha gente ruim igual nós? Pega a sua Bíblia e abra comigo em Lucas 5. Olha o ambiente que Jesus anda. Lucas 5, verso 29. Estão comigo? Então Levi, que não é o meu, ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Olha a turma que estava lá. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Vamos ver quem são essas outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Agora olha a resposta de Jesus, olha como que Jesus vai para outro ambiente para resgatar. Jesus lhe respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Aleluia! 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 E nós queremos só um ambiente onde tem justo. É bom. A gente não quer conversar com um homossexual. Eu contei aqui a experiência, não lembro se eu contei para a igreja toda. Nós fomos orar lá onde vai ser o fórum. E eu não vou citar nomes aqui, que talvez pode prejudicar nesse aspecto, mas tinha lá conosco um juiz representando
os magistrados, tinha lá o presidente da OAB, representando os advogados, tinha uma profetisa, uma profeta, uma mulher de Deus, tinha eu também. E quando nós vamos começar a orar no lugar onde vai ser construído o fórum, aparece um travesti de quase 2 metros de altura. O short, vocês sabem o tamanho. Pedindo oração. O certo era a gente ir lá onde ele está e pedir permissão para orar por eles. Mas o povo está tão sedento de Jesus. O povo está precisando tanto de Cristo, que eles estão vindo até nós. E chegou perto da gente, quebrantado, e falou assim: ora por mim. Ora por mim. É nesse tipo de ambiente que Jesus transita. É no meio de endemoniados, é no meio de travestis, de prostitutas, de homossexuais, de pecadores, que o nosso Jesus, ele vai nesses ambientes para resgatar. E eu e você fomos comissionados pelo ídolo de Jesus de fazer o mesmo. Eu sei que esse amém seu, deixa para lá. Terceiro, primeiro é que Deus, ele não terceiriza o serviço, ele não terceiriza o trabalho, ele mesmo vai fazer. Segundo, não importa o ambiente que você está, ele vai até você. Terceiro, o próprio Deus irá te alimentar. Não, só 3 que entenderam. Pode fazer outra figurinha lá, Mirelle? Aquela só 2 que entenderam, já está só 3. Eu estou dizendo para vocês que o nosso Deus, além de resgatar, ele vai nos alimentar. Olha o que está aí no verso de número 14 do texto base de Ezequiel 34. Tomarei conta delas numa boa pastagem. E os altos dos montes de Israel serão a terra onde pastarão. Quem gosta de estar no alto aqui? Tem águia aqui nessa noite? Alguém já viu ninho de águia aí? Alguém já viu? Sabe por que você não vê ninho de águia? Porque o ninho das águias são feitos nas maiores montanhas. Nenhum predador tem acesso. O texto está dizendo que o nosso Deus vai nos colocar em lugares altos. Nós vamos alimentar em lugares altos. E não para por aí não. Continua dizendo o seguinte: e os mais altos montes de Israel serão a terra onde pastarão, ali se alimentarão num rico pasto nos montes de Israel. Deixa eu falar algo para vocês. Esse menino que foi liberto aqui hoje, que aceitou Jesus, se a gente não alimentar ele, sabe o que vai acontecer? Ele vai voltar para o ambiente que ele estava antes. Porque quando você é trocado de ambiente, você precisa trocar de alimento. Passarinho que vive na gaiola, quando é solto, o que acontece com ele? Ele morre. Então nós precisamos agora fazer o que? Alimentar. É desse alimento que a palavra está dizendo. Não está falando de comida, de feijão com arroz. Está falando, se muda o ambiente, muda a alimentação. Quando a Ibituruna pega fogo, muitos bichos, cobra, raposa, galo também, não é só raposa, não, galo também. Esses bichos todos, eles começam a sair daquele ambiente e vão para outros. A gente faz trilha e a gente vê. Por quê? Porque o ambiente que eles estão, não tem comida. O ambiente que eles estão, está morto. Está morto. Então eles precisam de ir para um ambiente onde tem vida para sobreviver. Se eles vão para um outro ambiente que não há alimentação, eles vão morrer. Então o Senhor, Ele quando nos resgata, Ele nos coloca em lugares altos e Ele vai nos alimentar de uma forma espiritual. E qual que é o alimento espiritual? Tem vários. Um deles é o próprio Cristo. Olha o que está na palavra aí, João 10, verso 9. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. João 6, verso 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer desse pão, viverá para sempre, este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. João 6, 57, da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por conta do Pai. Preste atenção, assim aquele que se alimenta de mim,
viverá por minha causa. Agora, como é que eu vou alimentar de Jesus se eu não vou na casa dele? Como é que eu vou me alimentar de Jesus só no domingo? Quem aguenta ficar aqui de segunda a sábado sem comer a comida em casa? Fala para mim o segredo aí. Vou começar amanhã. Agora, interessante, eu não consigo ficar sem alimento físico, mas eu consigo ficar sem alimento espiritual. É por isso que está cheio de The Walking Dead dentro das igrejas. Você já viu aquele seriado? The Walking Dead é os mortos vivos, são zumbis. A carcaça movimenta. Mas não tem vida, não tem vida. Se a gente não se alimentar, se eu não vier para a casa de Jesus, se eu não ouvir a palavra, se eu não ruminar a palavra, se eu não orar, eu não vou conseguir permanecer. Olha o que o profeta Jeremias declara. Jeremias 15, verso 16. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor, Deus dos exércitos. Irmãos, eu já preguei sobre o rei Josias aqui. Houve um tempo que o templo de Israel foi todo bagunçado. A palavra de Deus ficou escondida. Foi um tempo que Israel viveu trevas. Reis maus fizeram o que era mal perante o Senhor. Aí um menino de 8 anos começa a reinar, e quando ele tem 16 anos, começa então a reforma protestante daqueles dias. Eles acham a palavra, eles leem a palavra, e ele começa então a mandar destruir todos os ídolos. O que vai mudar a nossa casa, a nossa história, a nossa vida é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Eu preciso entender isso, irmãos. De vez em quando dá vontade de chutar o balde, eu vou para a palavra, Deus me dá umas lambadas, eu vou prumar o corpo de novo. Eu tenho que prumar meu corpo. Os homens estão estudando provérbios, as mulheres também. Gente, pensa num livro rico. Provérbio vai ensinar você a não emprestar dinheiro para os outros. Provérbio vai ensinar você a não ser fiador. Provérbio vai te ensinar que a mulher adulta, ela passa perfume na cama dela para te esperar, para levar para o matadouro, porque o caminho do adultério é esse. Caminho de morte. Provérbios vai dizer também que quem acha uma esposa, recebe um presente de Deus. Aleluia. Provérbios vai dizer também que a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola e a rixosa, ela destrói com as próprias mãos. Provérbios vai dizer também, mulher virtuosa, quem a achará? Ela acorda às 5 horas da manhã. Ela dá serviço para as funcionárias. Quando o marido acorda, tem pão na mesa. Ela sabe comprar, ela sabe vender. O marido dela é respeitado na porta da cidade. Ali vai um homem que a mulher dele respeita ele. Provérbios. Está tudo aqui. A gente erra porque não conhece a palavra. Outro alimento espiritual, a oração. Eu quero te convidar, quinta-feira de manhã, ou 7 horas da manhã, a estar orando com nós. Mas chega mais cedo, porque a fila está virando um quarteirão ali. É muita gente. Sexta-feira, já está menos assim. As reuniões de oração são as menos frequentadas no mundo todo. Se a gente descobrisse o poder da oração, se a gente tivesse uma vida de oração, a nossa história mudaria. Eu vou contar um pequeno testemunho para vocês. Semana passada, quando teve o culto de casais, eu fui levar uma toalha para bordar. A gente ia dar para o pregador uma toalha bonita. Eu sofri um acidente, eu bati num carro. Já levantei da moto falando que eu ia pagar. Eu não quero confusão. Meu nome vale muito mais do que uma moto, do que um carro, do que muitas coisas. E você que é membro dessa igreja, se acontecer um acidente, não seja bravo. Não seja valente. Porque o nome da pessoa chega até nós. Chega até nós. Primeiro mês que eu ia pagar meu aluguel aqui no Cidade Nova, eu falei assim, Senhor,
o primeiro mês que eu vou pagar aluguel, eu vou ter que arrumar um carro. Eu tenho um consórcio, meu carro é um consórcio. Deus moveu o coração de uma pessoa e ela foi lá e pagou a parcela desse mês. Você sabe quanto é a parcela? 699, R$ 700. Sabe quanto é o conserto do carro? R$ 700. Você sabe por quê? Porque eu oro, sou fiel no dízimo, na oferta e sou abençoador de pessoas. A gente tem que começar a viver isso em nós. Isso não tem que ser testemunho, isso tem que ser coisa diária na nossa vida. Isso tem que ser coisa corriqueira na nossa vida. Isso tem que ser coisa constante na nossa história. Mas a gente não consegue ter isso, porque a gente não busca, a gente não ora. Mateus 7,7 diz: buscai e me acharei, batei e abri-se-vos-á. Irmãos, louvado seja Deus, que minha mulher foi ativada. Está quase orando mais do que eu. Minha esposa mudou, irmãos. Essa mulher agora é uma valente, uma guerreira. Quem conheceu a minha esposa há 3 anos, 4 anos atrás, achava até que ela era muda. Não, eu estou falando sério, não estou brincando não. Ela não conversava mesmo, ela é totalmente tímida. Deus tem revestido essa mulher com autoridade. Mas porque está mergulhada na oração. Está mergulhado na busca. O Senhor, Ele vai nos levar para pastos altos. Para nos alimentar. Alimentar da palavra. Alimentar de Cristo. Alimentar da oração. E tem mais um alimento que o Senhor quer que você e eu desfrutamos dele. Que é a ceia do Senhor. Pega a sua Bíblia fazendo favor. Olha como que a ceia é importante. Olha como que a ceia, ela é um alimento que não pode faltar na nossa vida. Vá comigo em João 6. João 6,53, presta atenção aí para você ficar ligado, que no dia que tiver ceia, você não pode falar assim, não estou bem hoje não vou tomar ceia não. É a maior conversa fiada do diabo. Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade. Então a mentira tem que cair por terra, sim ou não? Olha a verdade que Jesus está contando para mim e para você. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, o filho aí está com F maiúsculo, está falando de quem? Do filho da irmã Maria, o grandão lá da Galileia, o cheiroso. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo, vocês vão morrer. Verso 54, todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue, ele tem o quê? Ele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Mas por que isso? Verso 55, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue. Agora, como é que você permanece em Jesus sem tomar ceia? Fala para mim aí. Defende a sua tese. Bora fazer aqui um bate-papo teológico. Como que você tem Jesus sem participar da ceia? Ele está dizendo ali que quem não come da carne dele e não bebe do sangue dele, não está nele. Irmãos, quando o texto diz assim, avalie o homem a si mesmo, o texto não diz para não tomar. O texto diz assim, avalie o homem a si mesmo e tome. Só que tem um parênteses. Mas, entretanto, porém, aquele que bebe indignamente, bebe para a sua própria condenação. Agora vamos pensar num negócio aqui. Eu estou com um problema com o irmão ou com a irmã. Eu prefiro ficar sem tomar a ceia, não ter parte com Jesus, do que procurar o irmão, pedir perdão e resolver para tomar a ceia. Porque é isso que acontece. Agora a pergunta é, se Jesus voltar, como é que vai ficar esse negócio?
Eu vou ler de novo o texto que talvez você não entendeu. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Todo o que come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. O 54 vai dizer que todo que come a carne e bebe o sangue, será ressuscitado no último dia. Quem é que vai ser ressuscitado no último dia? Aqueles que morreram em Cristo Jesus. Entendeu? Ou eu preciso de desenhar? Se você não está tomando ceia, porque você tem problema com alguém, aproveita hoje, não deixa virar para amanhã não, e resolve, porque se você está falando que tem Cristo em você e não está tomando ceia, isso não é bíblico não. Para nós crentes, não tem outra saída. Eu quero que você entenda isso. Com Jesus não tem meio termo, não tem em cima do muro. Apocalipse vai dizer que é para você ser frio ou quente, porque se você for morno, ele vai te vomitar. Como é que está o seu coração nessa noite? Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você nesse momento se colocasse de pé. Tomarei conta delas numa boa pastagem, e os altos dos montes de Israel serão a terra onde pastarão. Ali se alimentarão, num rico pasto nos montes de Israel. A mesa está posta, o alimento está aqui. Eu não posso fazer juízo de causa. Eu posso olhar o meu coração. Eu sei como é que está a minha vida, a minha história. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Apaga para mim essa luz aqui, por favor. Espírito Santo de Deus, nos ensina a ser melhores, Senhor. Nos tira do ambiente que nós estamos vivendo. Nos tira do ambiente da morte. Nos tira do ambiente da vaidade. Nos tira do ambiente da mentira. Do ambiente da fofoca. Do ambiente da inveja. Do ambiente da lascívia. Do ambiente dos escarnecedores. Do ambiente do adultério. Do ambiente, Senhor, aonde a sua presença não está. Vem nos resgatar, Senhor. Nós queremos ser como aquela mulher samaritana que teve um encontro com o Senhor. Nós queremos ser como aqueles pecadores que almoçaram com o Senhor. Nós queremos ser, ó Pai, como aquela viúva de Naim, uma mulher que já não tinha seu marido e que estava com seu filho morto. Aquela mulher não tinha mais nada. Tem hora que nós olhamos para o lado e pensamos que nós não temos mais nada. É nesse ambiente que o Senhor vai. É neste ambiente que o Senhor entra. Eu vejo Jesus entrando em ambientes aqui nessa noite. Oh, xarabacalabás, aramanabaxê, aramanabaxê, recalabás. Jesus está te chamando nessa noite. Senhor Deus, em nome de Jesus, toma a vida de cada homem, de cada mulher que está aqui nessa noite, que entendeu a mensagem do Senhor. Eles querem sair desse ambiente, ó Pai, que eles estão vivendo. O Senhor é aquele que tem poder. A palavra é usada transporte. O Senhor nos transporta das trevas para a maravilhosa luz. Faça isso nessa noite, Senhor. Traz cura aqui nessa noite. Traz libertação aqui nessa noite.
Eu acredito muito que no final desse culto, pessoas vão ligar para outras pessoas e vão ter conserto. Pessoas vão pagar credores. Eu creio. Pessoas vão liberar perdão. Pessoas vão liberar dívidas. Perdoar dívidas. Obrigado, Senhor Deus, pelo dom da salvação no nosso meio nessa noite. Nós vamos nos alimentar de Ti nessa hora. Nós fazemos parte com o Senhor. O Senhor está em nós e nós estamos contigo. Em nome de Jesus. Amém. Dela um dia fugir, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Esta cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Quer morrer, eu a vou proclamar. Levarei esta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma paz
Aleluia. Alguém ficou sem receber os elementos da ceia? Dê um sinal com a sua mão. Aleluia. Queridos, a palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios 11, a partir do verso 23: pois eu recebi do Senhor o que também vos dou. Na noite que Cristo foi traído, Ele pegou o pão, Ele partiu, abençoou e disse: este é meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Aleluia. Coma do pão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De semelhante modo, após ter ceado, Jesus pegou o cálice e declarou: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebei dele em memória de mim, pois todas as vezes que comeres do pão e beberes do cálice, anunciai minha morte até que eu venha. Depois de 2 anos de privação, a gente hoje tem condições de trocar o cálice com o nosso irmão aí. Você não é obrigado, mas se você quiser e tiver com segurança, troca o cálice e declara uma palavra de vitória e diz assim: eu te abençoo em nome de Jesus. 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 Levarei eu também minha cruz, preparo uma coroa trocar. Levante o seu cálice ao Senhor. Senhor Jesus, obrigado, Deus, porque o Senhor entregou o teu filho, o único filho, naquela cruz maldita. Os pecados que ele carregou não eram dele. Aleluia. Eram nossos. Verdade. Aquela coroa de espinho não pertencia a ele, ela era nossa. O castigo que veio sobre ele não era dele, era nosso. Mas por amor, um amor tão grande, transferiu tudo para ele. Nesta hora, beba do cálice em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se morrer, eu vou